Glórias a Deus, meus irmãos. Uma boa noite na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer que nós iremos realizar por intermédio desta live a nossa lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Esta lição ela seria de forma presencial no domingo passado. Amém? Mas por conta da nossa Santa Ceia que foi realizada neste último domingo que se passou, nós tivemos a nossa EBD cancelada. E desta forma, em conversa com o nosso pastor, nós decidimos estar transmitindo a lição de número 11 através desta live, para que a gente não perca esta lição tão importante e especial da nossa EBD. Lembrando também que a nossa EBD segue amanhã normalmente de forma presencial, tá bom? Então a nossa aula de hoje, a lição da aula dominical hoje é a lição de número 11, que tem por título Enfrentando as Fornalhas da Vida, amém? Se os irmãos porventura não estiverem nos ouvindo, por favor, os irmãos podem falar para a gente estar ajustando aqui o som, amém? Caso os irmãos estejam nos ouvindo, pode dar um toque aí nos avisando, tá bom, meus irmãos? Então, desde já gostaria de ler o texto áureo da nossa lição de número 11, que diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. Daniel, capítulo 3, versículo 30. A nossa verdade aplicada diz assim: Aquele que guarda a palavra de Deus no coração, aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. A nossa lição hoje tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, mostrar que não devemos nos curvar ao mundo. Segundo objetivo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só. E o terceiro objetivo é revelar que no fogo somos testados. Amém? Gostaria de ler com os irmãos o texto de referência. Você pode estar também lendo na sua casa. Nós estaremos lendo Daniel capítulo 3, os versículos 13, 14 e 15 do livro do profeta Daniel, tá bom? Então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante ao rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de músicas, para que vos prostardes e adorares a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Amém? Esse foi o texto de referência. Nós temos um motivo de oração aqui, que é: ore para que sejamos forjados por Deus mediante as crises. Gostaria de fazer com os irmãos uma oração para que nós aqui adentremos na introdução e no estudo da lição de hoje. Senhor, nós queremos te louvar por poder ter feito uso do texto áureo, da verdade aplicada, do texto complementar. Nós queremos louvar a Ti pela oportunidade que tem nos dado de, neste dia, através da live, aqui no nosso Facebook da igreja, poder, meu Deus, estar aplicando e aprendendo esta lição de número 11. Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar entre a boca de quem ensina e os ouvidos de quem ouve, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. E que o estudo de hoje, Senhor, possa produzir frutos na nossa vida, frutos dignos esse de arrependimento. Que, como foi citado no motivo de oração, através das fornalhas da vida que enfrentamos, possamos ser forjados, experimentados e guiados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? A introdução da lição de hoje diz assim: Nessa lição veremos a bondade e a fidelidade de Deus
ao enviar seu anjo para livrar seus servos da fornalha de fogo. Veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme, seguindo os seus ensinamentos, ok? Então, meus irmãos, hoje, na lição que nós faremos uso, nós aprenderemos através da vida desses três jovens, que nós conhecemos muito bem a história, Ananias, Misael e Azarias, né, que depois tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego, nome caldeus, não é verdade? Mas o que nos importa aqui é ressaltar a fidelidade destes três jovens e a hombridade que eles tiveram em não se contaminar logo de primeiro lugar com o manjar do rei, e depois também de não se dobrar à estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer a sua imagem, mandando que todo o povo o adorasse. Nós vamos ver detalhes hoje desta tão maravilhosa história de fidelidade desses jovens hebreus e tirar algumas lições e aplicações para a nossa vida mediante aos dias que vivemos de tantas lutas, de tantas incertezas, tá bom? Três jovens amigos diante de Deus. Estaremos iniciando o tópico 1. Essa lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigos do jovem Daniel. Esses três jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativo para a Babilônia, e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes jovens tiveram seus nomes trocados, mas a devoção deles a Deus permaneceu. Então, meus irmãos, logo de cara, a gente aprende alguma lição aqui mediante a isso, até mesmo por citar a troca dos nomes de Ananias, Misael e Azarias. Quando a gente analisa o contexto em que nós vivemos, nós percebemos que nós estamos em um mundo, em um sistema, que este sistema mundano, ele tenta impor característica nas pessoas. E você acaba conhecendo as pessoas pela sua característica, ok? E neste contexto aqui da lição que nós estamos vendo, estes jovens, eles tinham características de meninos hebreus e de meninos cheios do Espírito Santo. E quando eu percebo e analiso o texto, e lendo o texto, olho essa característica de homens fiéis a Deus, eu entendo também que da mesma maneira, aplicando para nós devemos ter também esta atitude de homens e de mulheres de Deus, mediante a um mundo, meus irmãos, que tenta de todas as maneiras fazer o quê? Mudar a nossa característica, que tenta implementar na nossa vida e lançar em nós nomes, jeito, forma de agir, forma de pensar, que não condiz aquilo que nós vivemos e aprendemos. Amém? Então, veja que o mundo ele pode até mudar o nosso nome. O mundo pode até tentar implantar características em nós que não pertencem a nós, mas ele não pode mudar o caráter de homem e de mulher de Deus que temos. O nome desses meninos, Ananias, Misael e Azarias, foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mudaram as suas roupas, o seu jeito de se vestir. Tentaram mudar o seu jeito de falar, mas não conseguiram mudar a sua hombridade, não conseguiram mudar a sua fidelidade, não conseguiram mudar a característica de adoradores que eles tinham. Então, partindo daqui, nós devemos entender que nós vivemos em um mundo, nós vivemos em um país que ele tem cultura, que ele tem lei, mas que acima de tudo está a lei de Deus, os preceitos de Deus e o nosso caráter de homem e de mulher de Deus. Nós podemos estar inseridos dentro de um mercado de trabalho, nós podemos estar inseridos dentro de uma sociedade que tem a sua cultura e o seu padrão de comportamento.
Mas eu posso também, nós podemos também, em contrapartida, ser homens e mulheres diferenciados que cumprem o seu dever como cidadão, mas que não deixam de lado a sua característica de homem e de mulher de Deus. Então é muito importante nós citarmos isso aqui, porque vai de encontro com a vida e com a aplicação que nós tiramos desses três meninos, Ananias, Misael e Azarias, o qual nós já vemos que tiveram seu nome mudado para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Tópico 1, item 1. Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abdenego, juntamente com Daniel, serviram diante de duas alternativas. A primeira era de se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia. A segunda era se manter fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhes foram oferecidas. O texto bíblico nos mostra que Daniel e seus amigos não tiveram dúvida sobre qual lado ficar. Eles seguiam firmes ao lado do Senhor. Aqui cabem duas interrogações. Quais têm sido as escolhas? E qual as escolhas que nós fazemos, aonde Deus está nelas? Ou seja, duas perguntas. Qual tem sido as nossas escolhas? E nessas escolhas, Deus tem sido a primazia? Muito importante isso daqui, meus irmãos. Muito importante a gente ressaltar essas duas perguntas mediante ao que lemos aqui neste tópico. Nós lemos num tópico onde nos mostra que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles decidiram firmemente em seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Muito pelo contrário disso, eles decidiram seguir firmemente o seu propósito. E aqui nos foi feita uma pergunta pelo comentarista da nossa lição, nosso bispo Abner Ferreira. Duas perguntas muito importantes. Qual tem sido a nossa escolha? Em segundo lugar, dentro dessa escolha que nós estamos fazendo, Deus está sendo a primazia dela? Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Duas perguntas que parecem insignificantes, mas que são muito, muito importantes. Qual tem sido a minha escolha? Amém? Eu tenho uma escolha. E nessa escolha, Deus está em primeiro lugar? A escolha qual eu tenho tomado no meu estilo de vida, nesse cotidiano de vida que eu vivo, ela está indo de encontro aos princípios bíblicos na minha vida? Em segundo lugar, Deus tem sido o centro dessa escolha? Porque, meus irmãos, nós não podemos nos confundir. Nós podemos ter o nosso estilo de vida de trabalho, o nosso estilo de vida de família, o nosso estilo de vida com as pessoas, nós podemos tê-lo normalmente. Mas se Deus é o centro dessas minhas escolhas, toda a minha vida vai estar pautada dentro dos princípios bíblicos, o qual eu já tenho colocado dentro do meu coração. Então, ou seja, se Deus é a minha escolha principal, eu trabalho para adorá-lo. Eu presto o trabalho para o meu patrão, presto o trabalho para a empresa ao qual eu estou trabalhando de maneira eficaz. Por quê? Porque eu adoro a Deus, porque Deus é a minha escolha principal. Eu sou grato a Deus porque a porta que Ele abriu foi Ele. Foi Ele que abriu a porta. Então eu exerço o meu trabalho de uma maneira digna, chegando no horário, sendo responsável, cumprindo com as minhas obrigações, cumprindo com aquilo o qual foi me ensinado para fazer. Por quê? Porque Deus é minha escolha e porque eu adoro Ele em primeiro lugar. Eu educo os meus filhos porque Deus é minha escolha principal. Eu sou honesto nas minhas negociações, nos meus negócios, porque Deus é a minha escolha principal. Percebe? Então é isso aqui que eles estavam vivendo. Dentro de um contexto caldeu, dentro de um contexto babilônico, eles decidiram não se contaminar.
tinham um prestígio muito grande para com o rei por conta desta devoção a Deus, porque eles faziam as coisas corretas. Não se tinha uma vírgula que pudesse condenar esses moços. Então você percebe que quando você prioriza Deus na sua vida, todas as suas escolhas são bem-sucedidas, porque elas estão pautadas em Deus e são orientadas em Deus. Percebe que coisa tremenda? Então, Deus sendo a minha escolha principal, todas as minhas escolhas na vida vão estar pautadas nele, e eu vou andar agora segundo os desígnios de Jesus para a minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 1, 2 aqui. Amém? Qualquer dúvida, os irmãos falem aí nos comentários que a gente tenta responder aqui. Se a gente não conseguir, a gente marca aí, irmãos, e respondemos depois. Mas qualquer dúvida que os irmãos tiver, os irmãos podem falar aí, tá bom? Não deixe que os olhos te enganem. Tópico 1, item 2. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se deixaram enganar por seus olhos. A comida e o vinho do rei, ao olhar humano, eram atrativos. Porém, era mais um aspecto no extenso programa de assimilação da cultura babilônia. Como destacado no comentário histórico-cultural da Bíblia, diante de uma alimentação abundante e os melhores vinhos babilônicos, estes jovens escolheram fazer a diferença. Que possamos, diante das investidas de Satanás, fazer escolhas assertivas como a destes jovens. Satanás enganou Eva por meio do olhar. Davi pegou com Betseba por meio do olhar. Demas foi traído pelas coisas do mundo. Mas na contramão de tudo estavam os 4 jovens. Então os irmãos perceberam aqui, meus irmãos, que a comida era boa. A comida era boa. O que estava posto à mesa para Sadraque, Mesaque e Abdenego era um luxo só, meus irmãos. Era coisa fina. Era coisa difícil de se negar. Quando a gente olha para as coisas deste mundo, meus irmãos, materialmente falando, o luxo, as pessoas gostam. Quem não gosta de um carro bom, de uma casa boa? Quem não gosta de um elogio? Quem não gosta de ter um salário bom? Quem não gosta de ter coisas boas? Meu irmão, isso não é pecado. Isso faz parte da natureza humana. O problema é se contaminar com isso. O problema é se deixar levar por isso. Percebe? E aqui, esses jovens tinham muitos atrativos para que eles se contaminassem com o manjar do rei, com o vinho do rei. Fora a comida, tinha todo o prestígio que eles iriam receber, todo o cuidado que eles iriam receber. E o texto faz questão em focar os olhos, né? E eu acho muito incrível quando Jesus disse que a lâmpada da nossa alma é os olhos, né? Que nós somos enganados pelos olhos. E justamente aqui o autor fez questão de citar que Eva foi enganada pelos olhos, que Davi caiu com Betseba por causa do olhar. Porque as coisas que são nos oferecidas são coisas boas, são coisas atrativas, são coisas que mexem com a nossa carne. Mas em contramão disso, meus irmãos, vai a escolha de Deus, que sempre será melhor. Por mais lindo e atrativo que sejam as coisas, por mais bonito que seja o manjar do rei, por mais tentador que sejam as coisas que o inimigo coloca à nossa disposição, muito melhor é a fidelidade que temos com Deus. Meus irmãos, é muito importante nós ressaltarmos isso aqui. O pecado, ele é bonito, o pecado, ele é atrativo, o pecado, ele é bom para a carne, porque se pecado fosse ruim para a carne, ninguém pecava. Então, para a nossa carne, ele é bom, só que ele é o câncer que corrói a nossa alma. As coisas que o inimigo vai oferecer, os pratos que o inimigo vai oferecer, são pratos tentadores, meus irmãos. São coisas boas de verdade. Mas muito maior, muito mais precioso do que isso,
é sermos fiel a Deus e termos o benefício dele e o cuidado dele para conosco. Às vezes, meus irmãos, para os nossos olhos, parece que não temos nada, parece que só sofremos, mas muito pelo contrário. O Senhor tem cuidado de nós de uma forma especial e de uma forma incrível, que se nós fôssemos olhar por uma ótica humana, nós não merecíamos, mas Deus, ele se responsabiliza por nós, porque nós somos fiéis e não nos deixamos corromper com o manjar do rei, com o que o inimigo oferece, com aquilo que os nossos olhos têm como tentador. Amém? Tópico 1, item 3. Nossas escolhas mostram quem somos. Olha que importante isso daqui. Satanás tem mantido milhões de pessoas sobre sua servidão. Olha, gente. Satanás tem mantido milhões de pessoas sobre sua servidão. Temos que ter muito cuidado, pois quando Satanás atormenta o povo de Deus, ele tira a utilidade de seus prazeres e usa os artifícios para lhe afastar do Senhor. Esses jovens hebreus nos fazem ver que a vida só tem importância no momento em que percebemos que o Senhor está fazendo parte de nossa história. Somos sabedores que Deus nos atrai para a vida, Satanás nos atrai para a morte. A fé de que Deus é nossa salvação não é hipótese, é fato. Olha só, meus irmãos, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. As nossas escolhas vão mostrar quem somos. Isso aqui é muito forte, porque o que nós escolhemos para nós mostra o nosso caráter. O que nós escolhemos para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso estilo de vida, vai mostrar quem somos, vai mostrar aquilo que está no nosso coração. Lembra que Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, é muito importante a gente ressaltar o que está escrito aqui, porque o que o autor disse? Que Satanás, ele vem com as coisas boas, ele coloca na mesa, na nossa disposição, os atrativos que são bons para a nossa carne, percebe? Mas depois que nós provamos do manjar que Satanás coloca à nossa disposição, nós nos tornamos reféns e escravos da vontade da carne. Então, olha o perigo. Satanás, ele vem de maneira sutil, colocando à nossa disposição aquilo que favorece a vontade da nossa carne. Então, a vontade da nossa carne, ela vai de encontro com aquilo que o inimigo quer. Mas a vontade do nosso espírito, que está direcionado por Deus através do Espírito Santo, vai de encontro com aquilo que Deus quer para nós. Porque veja, o que o inimigo oferece traz destruição para a alma. Já o que o Deus oferece traz salvação para a nossa vida. Então, por isso que o final aqui desse item 3 é assim: a fé de que Deus é nossa salvação não é hipótese, não é uma lenda, não é uma história que nos contaram e que logo se esquece. Negativo. A salvação, ela é um fato, conquistada na cruz do Calvário através de Jesus. Percebe? Como o nosso evangelista Valdemir, a nossa irmã Ana Carolina falou uma coisa que é verdade sobre as emoções. Que as emoções nos enganam. Que o coração do homem é enganoso, Jesus disse isso. Então o inimigo tenta trabalhar nessa questão, no manjar, no olhar, oferecendo coisas boas, oferecendo facilidades. Mas todos esses artifícios do inimigo das nossas almas é para que a gente se corrompa, meus irmãos. E para que a gente deixe de ter Jesus como a nossa meta principal e como nossa escolha principal. Assim como foi a escolha desses meninos, Misael, Ananias e Azarias. Depois mudado o nome, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
Percebe? Somos sabedores de que Deus nos atrai para a vida, Satanás nos atrai para a morte. Amém, meus irmãos? Que tópico especial esse tópico primeiro que nós tivemos. E agora vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 3, nós vimos que as boas escolhas do cristão promovem resultados inimagináveis em Deus. Que coisa boa, hein, meus irmãos? Agora no tópico 2, fé em tempos difíceis. Nesse tópico 1, nós vimos as lições que a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina. Lições de rejeitar os manjares do rei, lições de se permanecer firme no ambiente adverso, ok? Se permanecer firme mesmo os pratos sendo tentadores, e permanecer fiel a Deus mesmo quando o inimigo vem até com pratos atratíveis, porque é isso que ele faz. Ele vem com coisas boas, mas nós permanecemos firmes, porque melhor é estar com Deus do que estar com o mundo. Amém? A fé, agora nós vamos ver a fé em tempos difíceis. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida, quando o jovem Daniel interpretou o seu sonho. Está lá em Daniel capítulo 2, versículo 47. Nós conhecemos bem essa história, né? Ainda assim, não aprendeu sobre Deus, pois ambicionou ser adorado como tal. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 6. Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se prostrar diante da imagem deste monarca, e isso lhe trouxe consequências. Então, meus irmãos, daqui para frente, nós vamos ver as estratégias de Nabucodonosor e qual foram as atitudes de Sadraque, Mesaque e Abednego mediante a essa atitude tão deplorável que o rei Nabucodonosor teve. Cabe ressaltar aqui, meus irmãos, que quando você vê um governante assim tendo essa atitude de Nabucodonosor, o final dele é catastrófico. Quando você vê um governante querendo ser mais que Deus, achando que ele está acima de tudo, achando que ele é a última palavra final é dele, que toda uma nação tem que se curvar perante a sua vontade, perante seus ideais, meus irmãos, o final deste rei é catastrófico, o final deste soberano é catastrófico, porque nós bem sabemos que a última palavra, ela vem do nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque o Deus sendo o Senhor dessa nação, a palavra final, os desígnios, a bênção, a provisão vai vir da parte dele. Amém? Tópico 2, item 1. A insanidade de um monarca. Olha só, meus irmãos. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sápatras, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para assistirem à consagração de sua estátua, levantada em sua homenagem. Podemos dizer que este monarca era um narcisista clássico. Quando todos os seus súditos se reuniram e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou: ordena-se vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Ou qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Tal ordem acarretaria em uma prova de fé jamais vista na história. Meus irmãos, só para nós termos ideia do que foi isso, do que foi esse dia, você imagina o presidente da República reunir em praça pública todas as autoridades brasileiras, governadores, deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos, vereadores, ministro, Supremo Tribunal Federal,
reunir em uma praça pública todo o legislativo, reunir toda a autoridade possível de um país, reunir todo o seu povo, passarem em rede nacional o pronunciamento de que um povo deve se prostrar perante a sua estátua. Foi isso que Nabucodonosor fez, meus irmãos. Foi isso que Nabucodonosor fez. Mandou construir uma estátua à sua imagem e semelhança de ouro e reunir toda a autoridade babilônica, desde o maior até o menor, e no som da buzina se prostrar e adorar a sua imagem. Imagina este dia, e olha que plano terrível, e olha como era este homem. O autor fala até de narcisista, né? O narcisista é uma pessoa que adora a si mesmo, que ama a sua imagem, né? Que quer que a sua imagem esteja veiculada em todos os lugares, que é um adorador de si próprio. Ele não tem defeitos. Ele é o super-herói. Ele está acima de todos. Ele não peca, ele não é pecador. Ele é o cara, ele é o top. Isso é uma pessoa narcisista. Ela não enxerga defeitos em si própria. Ela é melhor do que todos. E esse era Nabucodonosor. E acima de tudo ele ainda era o rei. Mas, mediante a esta atitude, Deus iria mostrar para ele que ainda existia homens fiéis a Deus, que não iriam se prostrar à sua imagem. E quando eu olho para este cenário aqui, e faço um paralelo aqui para nós, nos tempos que vivemos, meus irmãos, nós vivemos em tempos de idolatria terrível. Porque nós não temos um cenário desse, mas nós vivemos em um cenário onde pessoas idolatram a si própria, idolatram um bem, idolatram um salário que ela ganha, idolatram uma posição elevada que ela tem, idolatram às vezes até mesmo um filho, uma filha. E isso é muito difícil. E Deus nos coloca a provas. Quantas estátuas estão levantadas no nosso dia a dia? E Deus requer que a gente mostre a nossa fé. E quando as buzinas da vida são tocadas, querendo obrigar a gente a se ajoelhar e a se prostrar para adorar aquilo que mexe com o nosso ego, é aí que Deus quer ver que a gente permaneça de pé e fiéis a Ele. Nós não vivemos em um cenário de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas nós vivemos o nosso cenário. Nós vivemos o nosso estilo de vida. Nós estamos rodeados pelos nossos egos, pelas nossas vontades, pelos nossos orgulhos. E aí que Deus quer ver a nossa fidelidade, quando o nosso ego grita, assim como Nabucodonosor gritou para ele mesmo. É nessa hora que Deus quer que nós nos levantemos em fidelidade e não nos prostemos à vontade da nossa carne, não nos prostemos à vontade do inimigo, não nos rendemos àquilo que o sistema tenta implementar para nos afastar de Deus. Deus quer ver de nós a atitude de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mesmo em um cenário tão turbulento em que nós vivemos. Tópico 2, item 2. Fé em meio à morte. Os músicos tocaram e todos se prostraram e adoraram a estátua de Nabucodonosor. Mas 3 jovens, fiéis e tementes a Deus, não se curvaram e não adoraram aquela estátua. Diante de tal afronta, alguns homens correram para denunciá-los ao rei. Essa informação não agradou nada ao rei Nabucodonosor, que lhes deu mais uma oportunidade de se retratarem de tamanho agrave. Contudo, os 3 jovens tinham convicção de seu ato e o que isto poderia lhes causar. Ainda assim, não abriram mão do seu Deus. Aprendemos com estes jovens que quem não
tem perspectiva eterna pode temer a morte, mas quando sabemos que tem algo muito melhor nos aguardando, a morte passa a ser lucro. Meus irmãos, quando a gente fala desse assunto, ele é muito delicado, né? Esse assunto de morte. Mas ele é um assunto que precisa ser tratado e ensinado e aplicado na nossa vida. Porque quando o rei mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, mesmo porque ele não acreditou. Ele falou, não é possível. Não é possível. Traga esses meninos aqui porque eu preciso ver com os meus próprios olhos. Eu já dei a sentença. Quem não se dobrar perante a minha estátua vai morrer. Vai morrer. Eu não acredito. Traga eles que eu preciso ver. Quem? Vocês estão falando de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Traga, eu preciso ver. E eles trouxeram esses 3 moços, colocaram de frente do rei, e o rei falou, vou dar mais uma oportunidade, a trombeta vai tocar de novo, e vocês vão se dobrar. E aí, qual foi a resposta deles? Rei, o senhor fique sabendo, o senhor pode tocar a trombeta, o senhor pode mandar a ordem, mas nós não vamos nos prostrar à sua estátua. Nós não vamos nos prostrar à sua vontade. Nós vamos permanecer fiéis. Nós vamos permanecer firmes dentro daquilo que nós acreditamos. A morte para eles já não importava. Porque eles sabiam que aquele ambiente de fornalha seria uma passagem para a glória eterna. Para eles já não importava se eles iriam morrer. Para eles já não importava o calor que eles iriam enfrentar e a morte horrenda queimando. Eles tinham no coração deles que aquilo era só um momento que iria os aproximar de Deus. E hoje, meus irmãos, olhando dentro do nosso contexto aqui, o perigo da morte não nos rodeia de perto, de certa forma. Obviamente que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar para morar com Ele no céu. E glória a Deus se Ele fizer isso, porque estaremos com Ele para a glória. Mas nós não estamos vivendo um ambiente eminente como esses jovens viveram. E mesmo assim a gente nota que há crentes, pessoas cristãs que têm se prostrado mediante as adversidades da vida, têm se entregado, têm desistido da batalha. Oxalá, meus irmãos, que haja no nosso coração este sentimento que houve no coração de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles tinham a certeza da sua salvação. Eles tinham a certeza de que eles iriam morar com Deus. Eles tinham a certeza que por mais que eles enfrentassem a morte e a dor, aquele momento seria a passagem. Seria apenas um momento de dor que não poderia se comparar com a glória de que Deus iria entregar para eles. Glória a Deus, meus irmãos, que a perspectiva da vida eterna, que a perspectiva de morar com Jesus, que a perspectiva de andar com Deus possa ser maior na nossa vida do que os perigos que venhamos a enfrentar, do que os laços que possamos ter que lutar contra o inimigo para vencer. Que a nossa certeza de salvação, que a nossa certeza de morada eterna, como foi dito aqui, possa transformar o ambiente de morte em lucro. Por quê? Porque moraremos com Deus e estaremos com Ele. Glória a Jesus! Que palavra gloriosa e poderosa. Tópico 2, item 3. Quando o morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a se dobrarem de joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei, não lhes importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes, maior do que o costume.
e que lançassem Sadraque, Mesaque e Abednego no fogo ardente. É preciso ressaltar que a fornalha estava tão aquecida que o fogo matou os homens que lançaram os jovens na fornalha. O risco era notório e a sentença já havia sido dada pelo rei: extermínio para os insurgentes hebreus. Entretanto, os 3 jovens hebreus tinham plena certeza de que havia tomado a decisão certa, que era permanecer fiel a Deus. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda, né? O fogo matou os soldados do rei, mas não matou Sadraque, Mesaque e Abednego. Que glória, né? O fogo destruiu o próprio soldado hebreu, os próprios soldados hebreus, mas não foi capaz de destruir Sadraque, Mesaque e Abednego. A notícia de que a fornalha tinha sido aumentada o seu calor 7 vezes mais do que o habitual, não conseguiu assustar e abalar a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles foram até a fornalha e foram lançados, mas não morreram, porque Deus estava com eles. Que coisa tremenda, não é verdade, meus irmãos? Eu gostaria de ler o finalzinho aqui. O rei ficou enfurecido ao saber que seu decreto foi desobedecido. Ele deu outra chance aos jovens, mas eles preferiram antes enfrentar o fogo e não ter que se curvar ao ídolo. Assim, eles foram lançados na fornalha, amarrados com as próprias vestes. Que lição tremenda nós tiramos aqui, meus irmãos. Que lição tremenda nós tiramos para a nossa vida. Não vale a pena se prostrar. Não vale a pena se prostrar às vontades da carne. Mas vale a pena permanecer fiel, meus irmãos. Mesmo que nós possamos passar prejuízos, carnalmente falando, mas o nosso espírito estará vivo com Jesus, firmes com Jesus, porque é Ele quem nos garante a vitória. Amém? Que tópico tremendo, não é verdade? A fidelidade a Deus na hora da adversidade revela quem de fato somos nós. Vamos para o tópico 3, já estamos indo para o final. Amém? Um Deus que confunde o inimigo. Em uma outra conjectura, onde não teria outro final, a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou, e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. O rei não estava vendo 3, mas 4, e o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja ele é o primeiro, pois já estava lá, esperando os 3, para que o fogo não lhe fizesse mal. Ô glória, hein, meus irmãos? Deus, ele se antecipa à nossa prova, olha só. Deus, ele se antecipa ao nosso sofrimento. Isso é tremendo, meus irmãos. Quando nós chegamos no momento da luta, Deus já está lá, esperando para passá-la com a gente. Quando nós estamos nos aproximando da luta, que nós sentimos que vamos enfrentar um mal-estar, que nós sentimos que vamos enfrentar um momento difícil na nossa vida, que nós sentimos que vamos viver um tempo de tempestade, ô glória, nosso Deus já está lá esperando para passar com a gente. Ele não nos tira da fornalha, perceba? Ele não livrou a fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele estava com eles lá. Quando eles foram jogados na fornalha, o 4º homem, mas o primeiro da igreja, Jesus, através do anjo do Senhor, estava dentro da fornalha, esperando que os jovens caíssem, e eles não morreram queimados, muito pelo contrário, eles caminharam dentro da fornalha, porque o Senhor estava com ele. Que tremendo, meus irmãos, é saber que nós temos um Deus que não livra nós da luta, não, porque é necessário a gente passar pela luta, mas Ele está lá com a gente na luta.
Ele está lá na prova com a gente. Meus irmãos, isso é muito tremendo, porque aí você vai entender por que você sente alegria no sofrimento. Aí você vai entender por que o momento é tão difícil, muitas das vezes, é tanta agonia, tanta prova, mas você está cantando o hino da vitória, você está louvando a Deus. Por quê? Porque Deus está enfrentando juntamente com você esse momento difícil da sua vida. Essa prova que nós estamos passando, esse contexto difícil de adversidade, nós não estamos sozinhos nele, muito pelo contrário. O Senhor entrou com a gente nessa fornalha, o Senhor está caminhando com a gente nessa fornalha, e Ele vai deixar que a gente saia ileso dessa prova, porque é Ele quem caminha dentro da fornalha conosco. Percebe que coisa tremenda isso aqui? A luta está grande, meus irmãos. Pode estar. Ah, tá difícil? Tá. Mas o Senhor está aí com você, viu? O Senhor está comigo na prova. E nós sairemos dela mais do que vencedores por intermédio de Jesus Cristo. Olha aí o nosso superintendente Roberto também falando: quando passarmos pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Ô glória, que bênção é nós servirmos a esse Deus. Que Deus tremendo, meus irmãos. Eu me alegro aqui nesta noite em dizer para nós aqui que estamos nesta aula que o Senhor é conosco, aleluia. Como disse a irmã Ana, à medida que a gente encara os medos, podemos nos sentir estimulados por uma fé inabalável como a de Daniel, como a de Ananias, Misael e Azarias. A fé em Deus que não falha nem na fornalha. Que bênção, né, meus irmãos? Obrigado aos irmãos que estão aí fazendo seus comentários. Que bênção. Estamos juntos aqui aprendendo e para a glória do Senhor estamos sendo edificados esta noite. Deus entra conosco na fornalha. Na visão de Nabucodonosor e do povo da Babilônia, era só uma fornalha, porém para Deus era um cenário propício para o milagre. Era hora de socorrer os 3 jovens hebreus que demonstravam fé e confiança no Senhor. A presença de uma quarta pessoa inquietou o rei. Afinal, ele tinha mandado lançar 3 homens na fornalha, e não 4. Então ele entendeu que algo sobrenatural estava acontecendo dentro daquela fornalha, como nunca antes havia acontecido. Diante de tudo o que estava acontecendo, Nabucodonosor chamou a Sadraque, Mesaque e Abdenego para fora da fornalha e reconheceu diante de todos que o quarto elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o anjo do Senhor. Hoje, o quarto homem está conosco, nos livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuamente. Que glória! E percebe que a nossa prova, meus irmãos, como foi dito aqui, ela vai servir de bênção para alguém. Alguém vai reconhecer que Deus estava conosco nesta fornalha e vai haver ainda salvação. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito forte. A nossa luta vai promover fé no coração de alguém. Essa fornalha que nós estamos enfrentando, que Deus está conosco, vai ser capaz de produzir fé no coração de alguém. Que bênção isso, que glória isso. O rei ele teve que se converter, ele teve que declarar que o quarto anjo, o quarto homem, era o anjo do Senhor que esteve com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E depois você vai ver que todo o povo adorou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Que bênção isso aqui, meus irmãos. Alguém vai ver Deus em nós. Alguém vai ver Deus através da nossa atitude. Alguém vai ver Deus através da nossa luta e vai adorá-lo na beleza da sua santidade e vai querer conhecê-lo. Quero conhecer esse Deus. Como é que é isso? Irmão Roberval, irmã Ana, irmã Valéria, evangelista Ramos, como é que é isso? Que Deus é esse? Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso também ter esta fé que você tem, rapaz. Meu irmão, eu preciso ter esta fé, esta confiança, porque a luta promove em nós equilíbrio, promove em nós fé e promove salvação em quem está vendo de longe. Glória a Deus por isso.
até mesmo as nossas provações glorificam a Deus através da nossa atitude de fé, entender que Deus está com a gente, nós não nos prostramos, nós não nos contaminamos, nós não murmuramos, nós adoramos em meio da prova e alguém vai testemunhar e vai querer conhecer esse Deus que a gente serve. Aleluia, Jesus. Tópico 3, item 2. Em Deus somos mais do que vencedores. Eu creio e eu sei que você também crê. Não importa a circunstância que atravessamos, se honrarmos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que, quando a crise vem, a vitória está garantida. As Escrituras encerram a história sobre esses 3 jovens, mostrando que o rei Nabucodonosor lhe fez prosperar na província da Babilônia. Deus honra aqueles que são fiéis. Ou seja, meus irmãos, o momento da adversidade é necessário para que a gente passe. Primeiro, para que a gente conheça Deus. Primeiro, para que a gente conheça a natureza divina de Deus através desta fornalha. Segundo, para que vidas possam ser alcançadas através desta diversidade, através deste vento, através desta fornalha. Vidas também vão ser alcançadas. E terceiro, para que Ele nos honre depois da luta. Depois da luta, meus irmãos, sempre vai ter honrarias da parte de Deus. Nosso Deus, Ele permite que a gente passe pela luta, pela adversidade, e se somos fiéis a Ele, Ele vai nos honrar no final desta prova. Ele tem honras para nós, Ele tem bênção para nós, porque Ele é fiel e faz parte da característica da natureza de Deus, honrar os seus filhos que são fiéis a Ele. Há quem diga que Deus não honra, muito pelo contrário, meus irmãos, Deus honra, e a honra que vem de Deus ela é tremenda. Para alguns possa ser coisa pequena, mas para você que está enfrentando um momento difícil de adversidade e que vivenciou Deus dentro da fornalha, que alguém se converteu através do seu testemunho, depois que você ser honrado, para você que enfrentou tudo isso, é algo tremendo e glorioso. E que Deus maravilhoso que nós servimos, que tem honra para nós depois da luta, não é verdade? E para nós finalizarmos, tópico 3, item 3. Deus é o escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse se comparar ao Deus dos 3 jovens hebreus. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e nos prostemos perante e não nos prostemos perante as diversidades e circunstâncias que nos atordoa. Devemos crer sempre no Senhor. Somente Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Deus é o escape das nossas aflições. Por quê, meu irmão? Deus é o escape. Não significa essa palavra escape que nós vamos sair da prova. Não. É porque o sentimento que nós temos nele na prova é o escape do sentimento de dor. Percebe? A gente estamos aqui na prova, está doendo, nós estamos passando na prova, está difícil, mas quando o Senhor se apresenta na prova, o sentimento de dor some e dá lugar para o sentimento de glória que inunda a nossa vida quando nós estamos passando por lutas. Já percebeu naquele momento de luta que você faz aquela oração tão calorosa, e o Senhor te visita e você começa a chorar, a se alegrar na presença de Deus? Parece que você nem está vivendo mais aquela luta, porque é substituído o sentimento da prova pelo sentimento da glória. Então Deus, Ele é o escape das aflições, do sentimento de tristeza, do sentimento de luto, do sentimento da prova, do sentimento da dor. Não, nesse momento que Deus se apresenta, todos esses sentimentos, eles são substituídos pela graça de Jesus e pela glória de Deus. Amém? Com persistência, fé, consciência de caráter, obtemos sucesso e vitória diante dos nossos inimigos. Gostaria de ler a conclusão aqui, tá bom? Por fidelidade, os jovens escolheram entregar seus corpos ao fogo e deixarem confiar e adorar ao Senhor Deus.
Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos nos manter firme na nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Amém, meus irmãos? Esta foi a lição de número 11, tá bom? Não quis ser muito extenso aqui, para que a gente pudesse passar esses minutos juntos de aprendizagem na palavra de Deus. Como diz a irmã Ana aqui, a gente não precisa se apresentar, porque Ele se apresenta primeiro. É verdade, foi uma das nossas lições que aprendemos aqui. Quero aqui louvar a todos os irmãos que estiveram conosco aqui na EBD, tá bom? Tenho certeza que depois os irmãos que não conseguiram ver a live vai ficar gravada aí, meus irmãos, tá bom? No Facebook da igreja. Então os irmãos que não viram vai poder ver depois. Eu gostaria de orar com os irmãos para nós encerrarmos e dizer que amanhã nós temos consagração na nossa igreja a partir das 8 horas da manhã, tá bom? E às 9, a nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12. Já está acabando, hein, meus irmãos, o trimestre. Penúltima lição do trimestre. O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Amanhã, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos louvar a Ti e te agradecer por esse tempo que estivemos aqui falando da Tua lição, da Tua palavra. Promova no nosso coração esta fé, a fé que teve Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual em momentos tão adversos, em momentos difíceis, eles não rejeitaram esta fé. Não, Senhor, eles foram fiéis. Nos ajuda a ser fiéis, Senhor. Nos ajuda a praticar esta fé em tempos difíceis que vivemos. E que possamos, meu Deus, te adorar sempre, dependendo da circunstância, e entender que o Senhor se antecipa à nossa prova, que o Senhor vai estar lá, meu Deus, para passá-la com a gente, e que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de fornalha, em tempo eminente de morte, o Senhor vai estar conosco, nos dando escape, nos dando alegria. Obrigado por ser o quarto homem da fornalha que passa a luta com a gente. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, que sempre nos rodeia tão de perto. Te agradeço por cada um que esteve conosco na live e que a Tua palavra possa alcançar e produzir o efeito necessário em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Quero agradecer a Valéria, que esteve com a gente aí, professora da classe dos adolescentes, a nossa irmã Ana, o evangelista Ramos, todos os irmãos que estiveram aí, que passaram. Que Deus abençoe, viu? Vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas, irmãos. Estamos juntos sempre, tá bom? E antes de eu terminar, queria agradecer a todos que oraram por mim. Como os irmãos bem sabem, a gente teve o Covid aí, testei positivo há 15 dias atrás, mas graças a Deus já refiz os exames e tá tudo certo, já estou negativado, para a honra e glória do Senhor, estou curado do vírus, estou bem, graças a Deus. Não corre mais o risco da minha pessoa estar transmitindo o vírus aí para os irmãos, tá bom? Então amanhã nós estamos juntos na igreja para adorar ao nome de Jesus e que Deus abençoe a todos pelas orações. Obrigado, estamos juntos, meus irmãos. Até amanhã.